começar com o tema de jejum. Treinar em jejum, Henrique, o que você acha? Você indica ou não para os seus alunos? É normal isso acontecer? É bem Tem comum, gente que cara. treina. É? Eu Bem já comum. treinei. Principalmente quando a pessoa vai treinar cedo. Porque geralmente, se você parar pra pensar, a pessoa que treina cedo, ela tem, vamos supor, aí o horário de abertura da academia geralmente é 5h30, 6 horas. Uhum. Ela tem um tempo pra acordar e nem sempre ela tem um tempo pra se alimentar e ir pro treino. Só que qual que é a questão aqui? A questão é que não existe nenhuma evidência científica mostrando que é necessário fazer uma alimentação mesmo antes do exercício, desde que você esteja previamente alimentado nas horas anteriores. A energia que você usa durante a prática de exercício, ela vem daquilo que já está armazenada dentro do músculo e do fígado. Show. Quando você consome o carboidrato, ele vai ser transformado em glicose e depois em glicogênio. Glicose corrente sanguínea e glicogênio dentro do músculo. E é exatamente essa energia que a gente utiliza durante o treino. Então, todo mundo, a hora que acorda, tem estoques de glicogênio para treinar. E o mais interessante é o seguinte, quando você faz uma refeição agora, você vai começar a estocar essa glicose em forma de glicogênio dentro da massa muscular depois de 3, 4 horas. E algumas pessoas, digamos, os outliers demoram um pouquinho mais e tem os outliers que demoram um pouquinho menos. Uhum. Então, se você comer agora, o que você vai ter é um efeito na sua parte neural. Porque quando você come, já tem uma disponibilidade quase que imediata da glicose. E você se sente bem, porque o cérebro se alimenta de forma predominante de glicose. E aí a sensação que dá é que você tem mais disposição. Mas quem está atuando como energia naquele momento é o glicogênio. É aquela comida que você comeu há 8 horas atrás, 10 horas atrás, que foi estocada. Só que a sensação de comer antes do treino é positiva porque ela traz um efeito placebo. Porque justamente você está alimentando o seu cérebro, você está dando um bolo de glicose para o seu cérebro. E como ele funciona através de glicose, ele gosta muito de glicose, você sente como se você estivesse melhor preparado para fazer o treino. Essa é a questão, entendeu? Entendi. Por isso que muita gente fala assim, pô, mas eu não sei, a minha percepção é que quando eu como, eu treino melhor. É uma percepção neural, tá na parte cerebral do negócio. Entendi. Tá? Mas o músculo está preparado. Porque é referente a... A não ser que feijão de você coco. seja muito, muito seco, né? A não ser que você, se você tiver num percentual muito baixo Aí é outra e história. depletado, ou seja, você já tá com uma dieta restrita, existe sim uma leve interferência. Só que o nosso corpo ele consegue trazer recursos energéticos de outras vias. Então existe também a oxidação de proteínas e a oxidação de gordura. Tanto é que se a gente pegar uma pessoa que não come carboidrato, ela vai ter uma quantidade de corpos cetônicos dentro da corrente sanguínea. O que isso significa, né? Significa que ela vai ter uma disponibilidade energética através dos lipídios, da gordura, ali de forma meio que imediata, mesmo que ela esteja zerando o carbo. E ela tem um desempenho significativo também se ela está adaptada a esse ambiente fisiológico, tá? Então, comer antes do treino é uma coisa que vai fazer diferença no treino? Não. Dá pra gente fazer um parênteses aqui se vocês quiserem. Depende da duração do treino. Sim, tem a relação, eu vejo muito o pessoal fazer aeróbica em jejum. Porque musculação, às vezes para ganho de massa, na hipertrofia, eu prefiro comer. Eu me sinto melhor fazendo a musculação depois que eu como. Agora, o aeróbico eu gosto de ir, assim, em jejum. Eu sinto essa diferença. Tem essa diferença mesmo? Tem diferença. Aí é o seguinte, ó. A musculação em jejum, você pode fazer tranquilo, não vai causar nenhum tipo de problema no seu ganho de massa muscular, tá? Por quê? Quando você treina, você tem um estímulo anabólico que pode durar dentro de uma janela de 48 horas. Então, eu treinei hoje. Depois de 48 horas, o meu corpo ainda demanda nutrientes para construir músculos. Então, o estímulo de hoje vai ficar no meu corpo nessa construção durante até 48 horas. Algumas vezes até 72 horas, depende do estímulo, depende do volume. Agora, tem uma questão importante do aeróbio em jejum. Quando a gente faz aeróbio em jejum, é diferente do aeróbio alimentado. Nós temos estímulos de outras vias. Por conta do aeróbio ter uma característica, digamos que voltada para oxidação de gordura, dependendo da intensidade que você faz, mas geralmente o aeróbio em jejum ele é de moderada intensidade contínua. Isso faz com que o corpo mobilize mais gordura para ser utilizada como fonte energética. Essa característica, ela é uma característica muito importante para a gente considerar, por exemplo, pessoas que têm resistência à insulina.
Então, uma pessoa que tem resistência à insulina, seja ela uma resistência generalizada, como, por exemplo, um diabético tipo 2, ou uma pessoa saudável, mas que tem gordura localizada, e isso pode estar associado à resistência periférica seletiva à insulina, esse aeróbio jejum vai fazer o quê? Vai fazer com que o corpo entenda que aquela gordura que está ali armazenada de maneira localizada e tem uma resistência seletiva à insulina, possa ser mobilizada e oxidada com maior facilidade, devido ao ambiente em jejum somado ao exercício aeróbio. Existem vias de sinalização, um pouco mais técnico, mas em resumo é isso, tá? Essa é a diferença, tá? O aeróbio tem um poder de melhorar a resistência à insulina quando feito em jejum, muito importante, e é superior à musculação em jejum. Mas fazer musculação em jejum não vai interferir no ganho de massa muscular. Não vai interferir. Não. Só explique para as pessoas que são mais leigas, quando você se refere específica, quando você está falando sobre a gordura específica, por exemplo, aquela barriguinha que não sai, aquela Isso, essa resistência que você se refere, você está se referindo a isso, porque às vezes as pessoas não conseguem entender muitos vamos abrir um termos. pouquinho. Então, o que é uma resistência à insulina? Vamos começar. O que é uma pessoa que tem resistência à insulina? É quando a pessoa produz a insulina, só que a insulina não chega na célula e ela não diminui a quantidade de glicose no sangue. Então, a célula tem resistência à insulina, que é a insulina. Então, o diabético tipo 2, por exemplo, muitas vezes ele pode ter uma resistência à insulina. A insulina é produzida, essa insulina não tem ação porque a célula não recebe, essa célula está bloqueada, ela está resistente. Quando a gente diminui a resistência à insulina, significa que a insulina está agindo, diminuindo o açúcar do sangue, a glicose do sangue. Então, em suma, isso é resistência à insulina. O que causa o emagrecimento? Existe um fenômeno que a gente chama, tecnicamente, eu vou explicar para vocês, chamado de déficit calórico. O que é um déficit calórico? É você ofertar uma quantidade menor de calorias do que o seu corpo precisa para sobreviver. Então, vamos supor que você precisa de 2.000 calorias para sobreviver, manter o seu peso. Se você consome 1.700 calorias, você está em déficit calórico. Ou seja, você está devendo 300 calorias para o seu corpo para ele manter o peso. Nesse ambiente, se você estiver com uma boa organização alimentar e um bom estímulo de treino, o que vai acontecer? O corpo vai pegar a gordura e vai utilizar ela como fonte energética para cobrir esse déficit. Porque precisa sair de algum lugar esses 300. Então eu pego da gordura, mobilizo ela, jogo para o sangue, oxido ela e completo os 300 que faltam. Então eu estou num ambiente de emagrecimento. Certo. Esse é um ponto. Agora deu pra entender. Deu para entender? Deu, eu tô Então, pegando agora. A resistência à insulina é o seguinte, a pessoa, a insulina não funciona como deveria no corpo dela. A glicose fica alta e a capacidade de acúmulo de gordura aumenta. Então, a pessoa resistente à insulina tem maior capacidade de guardar gordura, armazenamento. Beleza, então a gente precisa tratar isso, tá? Só o fato da pessoa entrar em déficit calórico, ou seja, fazer uma dieta voltada para o emagrecimento, consumir menos calorias do que o corpo dela precisa, já vai reduzir a resistência à insulina. Agora, falando de gordura localizada especificamente. O aeróbio jejum emagrece? Não. Aeróbio emagrece? Não. Musculação emagrece? Não. Por quê? O que emagrece é o fenômeno chamado déficit calórico. Que é o mais difícil de fazer pra mim. Que é o quê? É uma organização alimentar que visa fazer com que a pessoa coma menos daquilo que ela gasta. Pra você, Entendeu? também. meu Toma déficit vergonha nessa calórico é muito cara. alto. Quem vê gente, ela pensa que ela come super errado, tá, gente? Mas eu acho que ultrapassa, às vezes. Porque tem muita porque coisinha que a você gente acha que não, mas tem muita caloria. E tem termogênese adaptativa, tem muitas outras coisas aí. Agora eu posso fazer uma pergunta? Só falando da gordura localizada. A gordura localizada, ela é otimizada, a retirada dela, quando a gente une, então, uma dieta abaixo daquilo que você gasta. Você faz uma dieta para emagrecer, somado, então, com o aeróbio em jejum. Ele causa um potencial adicional de pegar a gordura que está naquela região. É uma soma de fatores, Exato. né? E tirar dali, mobilizar para oxidar, para tirar aquela gordura localizada. Então, é uma excelente estratégia, que é uma estratégia que eu estou utilizando hoje, porque eu cheguei num nível físico onde só sobrou gordura localizada em um lugar que tem resistência periférica seletiva à insulina. Então, naquele lugar, eu tenho uma certa resistência à insulina. Isso significa que a preferência do meu corpo é acumular gordura lá. Como ele tem essa preferência de acumular gordura lá, eu vou ter uma quantidade de receptores adrenérgicos relacionados à adrenalina, até a sensibilidade à insulina, diferente de outras regiões.
Isso, cada corpo tem um. Cada corpo tem Tá um. vendo, Alguns gente? no glúteo, algumas Ele também mulheres no sofre glúteo. isso. Eu acho que Né? mulher tem muito tipo interno de coxa, culote, né? Que é onde a gente Culote. incha Por mais. causa do nosso estrógeno. Tríceps. É, Da questão tríceps. hormonal, não? Tríceps. Isso, o estrogênio ele muito aumenta difícil de o perder. acúmulo de gordura da cicatriz umbilical para baixo, mais o tríceps. sim. É uma O que eu ia característica perguntar do hormônio perguntar feminino. dentro do assunto ainda, antes que a gente mude, então de nada adianta você fazer um zumba, por exemplo, se você não Zumba? Não, fechar a se boca. Não, um fazer zumba, qualquer sei lá, uma exercício atividade ali e tal. 5 km, que é... É. Não, e se você não fechar a boca, basicamente. Teve uma vez, cara, que fizeram até um react de um vídeo meu que eu postei, Uhum. faz um tempo já isso. Isso começou no perfil passado, eu tô já no 3º perfil. Eu perdi 2 perfis, eu espero não perder isso. Eu vi você falando lá. No Os caras Instagram? tão derrubando os Instagram, perfis. Sério? É porque dependendo da forma com que você fala, quando você é muito verdadeiro e você não tem um diálogo polido, Uhum. isso causa um incômodo muito Eu já grande. meti um Tem gente zumba que- aqui e fechar a boca, acho que vai. Mas o que acontece é o Nossa, seguinte. peraí, você tá no terceiro. Não, no desculpa, terceiro gente, vou perfil. ter que falar sobre isso. Você tá no terceiro e já tá com 100 e poucos mil pessoas. Já. No seu terceiro. No segundo a gente chegou em 97, 98, né? Nossa. Não, o primeiro bateu acho que 7 mil, 8 mil e já derrubou também. Já perdi. Nossa. Não, eu tô falando de pessoas que te acompanham. É que eu não falo segue eu acho É que assim, feio. deve ter gente no meio que ficou no meio do caminho, né? Aham. Obviamente. Sim. Mas teve um jargão que eu fiz assim, a galera começar a repetir. Teve gente que colocava. Hoje o jargão atual é a repetição torna o difícil fácil. Então todo mundo usa esse jargão. Mas antigamente era exercício não emagrece. Por quê? É subestimado. Eu vou dar uma explicação que todo mundo entende aqui. Vamos supor que amanhã você decida correr 5 km. E aí você vai perceber, a primeira vez que você está começando a correr, você não está apto ou adaptado a correr 5 km. O seu corpo vai ter uma demanda energética para cumprir a tarefa, correr os 5 km, muito maior do que se você continuar treinando e daqui 3 meses a gente vê quanto de caloria você gasta para correr 5 km. O corpo ele foi criado, a configuração do corpo é sempre causar adaptação. Então o exercício que você faz hoje, que é difícil, conforme você vai se adaptando, o seu corpo vai ficando mais inteligente. Ele vai aprendendo a gerar energia. E aí ele não precisa de tantas calorias. Então você vai gastando cada vez menos calorias conforme você vai se adaptando. Uhum. E aí existem estratégias para você deixar o exercício mais difícil, ou mais prolongado, ou utilizar outros estímulos. Então o exercício não emagrece por 2 fatores. Primeiro que é muito difícil gastar calorias. Hoje, se você for na musculação, um treino bem feito Sim. por hora é de 300 a 600 calorias. Uhum. Quantas calorias tem um Big Mac? Nossa. 450. Só o 450? lanche. Como você tá Só sabendo lanche. disso? Só lanche. Sério, gente. Então, você precisa de pelo menos 1 hora de musculação na pegada para um Big Mac. Gente. Felipe, dá Só né? que. Só que. A gente tem essa. Sacanagem, As pessoas superestimam o exercício achando que ele tem um papel emagrecedor gigantesco. E na verdade não é isso. É o que está por detrás das adaptações do exercício que causam uma facilitação do emagrecimento. Então o exercício ele é um facilitador. Mas o gerador de emagrecimento é a organização da alimentação regida por aquilo que eu já expliquei para vocês, chamado de... Tem algo que ajuda nessa queima, igual o pessoal tá mandando aqui, ó, a Giovana mandou. A L-carnitina ajuda a queima de gordura? A L-carnitina é um transportador. O que é esse Certo. trem, gente? A L-carnitina suplemento. é um suplemento É um alimentar suplemento. que chegou no mercado com a ideia de, assim, aumentar o transporte de gordura para a oxidação. Só que vamos colocar o seguinte: o nosso corpo ele tem um limite para mobilizar e oxidar a gordura, e todos nós temos um limite para sintetizar proteína. Existe sempre um limite. Imagina que você tem um trem. Esse trem está lotado. Dá para colocar mais gente dentro? Tá lotado. Dá para colocar mais gente dentro? Não dá. Então, a L-carnitina é mais ou menos essa metáfora. Imagina que você tem já uma quantidade gigantesca de transportadores que vão ajudar na mobilização e na oxidação de gordura, e você quer colocar mais, só que já está lotado. Então, não tem como você colocar mais gente no trem que já está cheio de gente. Então, o que acontece? Joga-se fora. Entendeu? Então, é muito específico o uso de L-carnitina. A gente tem pouquíssimos estudos em ratos mostrando um benefício, só que em um grau de obesidade e um grau de problemas metabólicos gigantesco.
Então não ultrapassa disso, não chega nem, por exemplo, na parte de testar em humanos esse mesmo efeito. A gente fica ali nos ratos. Aí quando transporta esse experimento para os humanos, a gente não tem efeito positivo. Então, por mais que ela ajude na mobilização, como um transportador, digamos assim, não faz sentido, porque a gente já tem uma quantidade grande dessa substância e também fazendo o papel de mobilizar a gordura e oxidar. Então não adianta eu colocar mais coisas se o trem tá cheio. Entendeu? Existem coisas mais inteligentes a serem feitas. A gente pode conversar sobre isso. Muito massa. E, cara, imagina comigo uma pessoa que está em situação de obesidade, né? E ele pretende fazer esse emagrecimento, certo? É possível começar sem... Começar, eu sei que é possível, mas sem usar a bariátrica, por exemplo, sabe? Qual o caminho para essa pessoa tomar... A começar, né, emagrecimento? A gente conhece pessoas, por exemplo, que têm, sei lá, 200 quilos, por exemplo. Sim. Certo? Uma situação de risco já. Muito certo? risco. Você já atendeu alguém assim, sabe? Eu quero saber o seguinte, como que é a tratativa para uma pessoa que está nessa situação hoje e que pretende, né, Cara, o emagrecimento? De início, né? Tá, 200 quilos eu nunca peguei ninguém. Eu acompanhei um cara que... Talvez eu tenha exagerado um Não, pouco, mas né? existe, cara. Existe, né? Existe. Existe e tá cada vez mais comum. 150 quilos é bem comum já. Tá? 120 você acha de monte. Sempre. 110, então, cada esquina você acha um. É muito comum. Vocês não fazem ideia. É que a gente acaba vivendo numa bolha que a gente não consegue permear no que Sim. de fato é o que é a sociedade. Né? Cada um aqui tem uma bolha, né? Sim. Mas quando a gente expande um pouquinho e a gente vai, por exemplo, para uma periferia ou para outros lugares que não tem tantos recursos nem informação, você vai ver muita gente com sobrepeso e obesidade. Só que isso não é diferente também para a galera que tem dinheiro. Mas isso a gente entra em outro papo. Sim. Especificamente sobre o que você falou. Cara, bariátrica. Bariátrica, ela muitas vezes pode ser solução para muita gente. Só que tem um fator aí que fica entre trincheiras aí que talvez seja muito difícil a gente olhar para isso e a ciência tem olhado agora, tá? Nas últimas diretrizes, as pessoas não estão falando mais nem de dieta e exercício, cara, por emagrecimento. Elas estão falando de ambiente. De ambiente? Ambiente. Por quê? Se a gente chegar hoje na sua casa e eu abrir a despensa, o que eu vou pegar ali? A primeira coisa que eu vejo. Da minha? É. Bolacha. Bolacha. Se eu abrir a geladeira, a primeira coisa que eu vejo. Danone. Beleza. E Ambiente. E leite. Entendeu? Ambiente. Uhum. Se eu abrir a sua. Não sou padrão, né? Você vai ver minha casa, Não, é vai que você é ter minha ovo. atleta, então eu tô perguntando Não, aí, de vai- fato. Eu não sou padrão, porque Danone. minha casa é ovo. O máximo que você vai achar um Danone por causa do meu filho. Mas é ovo, frango, salada. Não, eu falei a verdade. Sim. Né? Tipo, Então, cara, a bariátrica é a solução para muita gente. Só que, como a obesidade, ela é uma questão comportamental associada a problemas metabólicos que mexem até com a parte neural da pessoa. Então, a pessoa obesa tem até dificuldade de mudar o comportamento porque ela tem uma inflamação crônica e que também diminui a capacidade neural dela, inclusive de mudar comportamento. É uma doença. É uma doença séria. A gente está olhando para a obesidade hoje com uma visão que não é adequada. já é tratado como tal, né? Ela tem o CID dela lá. Tem o CID, legal. Tem o CID dela. Só que assim, as pessoas não estão olhando para a obesidade como deveriam. E nem as pessoas obesas estão olhando para a obesidade como deveriam. E nem as pessoas com sobrepeso, que é um passo à obesidade, estão olhando para isso como deveriam. Agora vamos lá. Você me perguntou, beleza, bariátrica é a solução para algumas pessoas? Sim. Vamos falar qual é a real mesmo? Sim. Ambiente. A única coisa que vai transformar a vida da pessoa é a mudança de ambiente. E a capacidade da pessoa organizar o ambiente é muito mais fácil de mudar o próprio comportamento. Porque vamos colocar você como exemplo. Eu perguntei o que tem na sua despensa logo que você abre. Você falou bolacha. Perguntei da geladeira. Você falou Danone, refrigerante, etc. Agora vamos colocar o seguinte. Imagina que a primeira coisa que você tem na sua despensa quando você abre ali é arroz para fazer, feijão para fazer, alimentos in natura, na sua grande maioria, uma aveia, alguma coisa. A hora que você abre a geladeira, a gente tem fruta lavada, marmitas pré-prontas, marmitas congeladas, ovos, etc. Top. Tudo isso. Você modifica o seu ambiente facilitando a configuração do seu próprio cérebro, do seu próprio comportamento. Então, o seu comportamento está sendo modulado pela forma com que você organizou o seu ambiente. Esse é o primeiro passo. Então, a pessoa que tem obesidade, a primeira conduta dela é passar por uma reorganização de ambiente. Muito foda. Só que, cara,
fala isso pra um pobre. Uhum. Agora fala isso pra um rico. A dificuldade é igual, cara. Uhum. Não tem diferença. Eu acho que seria, te cortando, eu acho que seria ambiente e mentalidade, né? Porque assim, por exemplo, eu sempre falo isso para um paciente que às vezes é obeso, vem fazer uma consulta. Eu falo, não adianta você tomar um Dorflex para passar a dor de cabeça, mas você não curou a causa. Por que você tá dando? Por que você tá tendo dor de cabeça? A pessoa não cura nem a coisa pela raiz, sabe? Às vezes a pessoa tá com dor de cabeça, mas ela só quer tomar um remédio. Ela não quer começar a tomar mais água, porque o corpo dela tá desidratado. Ela tá tendo dor de cabeça causa, porque né, ela isso? tá com o corpo desidratado, ela tá comendo um monte de açúcar. Não cura a coisa pela raiz, né? Ela Eu trata acho... o sintoma, ela não trata a Ela causa. trata isso, trata o sintoma, mas não trata a causa do negócio. Então, obesidade é uma doença séria. E esses dias, várias pessoas mandaram um vídeo de uma pessoa falando de uma pessoa da internet que estava falando que... falando sobre... não sei como é que fala em português. Gordofobia. Com todo, assim, respeito, porque... né, eu falei assim, gente, isso é sério. Se falar o nome, Isso derruba a é live. Tá? sério, sabe? Isso não é Não brincadeira. vou fazer isso com você. Se falar o nome, Não é? se Então, falar o eu nome, acho que é derruba a live. eu acho que é por isso que talvez a gente precisa se aceitar assim como nós somos, mas a gente precisa levar a sério nossa saúde. Legal, Paulinha, tem Né? E razão. quando a gente fala assim, ai, nossa, mas eu sou gordo e sou saudável, com todo respeito, na maioria das vezes, não é. Uhum. Eu morei nos Estados Unidos, meus primeiros pacientes foram americanos, a maioria obesos. Hoje em dia, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei assustada com a quantidade de pessoas obesas no Brasil, acima do peso e obesas, e achando tudo isso normal, porque brasileiro come muito. Gente, a gente é muito A gente come exagerado. A gente é exagerado. Tem uma série de fatores, na verdade. O brasileiro, ele tem uma educação nutricional precária, tem uma acessibilidade estrutural precária, e a gente vive num modelo industrial com uma dinâmica de mundo completamente diferente, e isso modifica aquilo que você falou no começo do seu parênteses, que é a mentalidade. Então, o próprio fato de você ter um ambiente modificado, você dificulta a alteração mental, alteração comportamental no geral. Existe solução à obesidade? Não existe, cara. Assim como a fome também é uma coisa bem difícil. Eu acho que é mais fácil solucionar a fome do que a obesidade. Não existem nenhuma, nem a longo prazo, assim, se a gente olhar para o desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento farmacológico, da medicina, da própria nutrição, do treinamento físico, não existe nada muito claro onde a gente consiga, através de um recurso ergogênico, seja um fármaco, seja... a gente tem um bem famoso que é o Ozempic, não existe nada que fale, isso aqui resolve o problema pela raiz. Porque no longo prazo, a pessoa tende a voltar a ganhar peso. Uma vez que a pessoa está obesa, ela modificou aquilo que a gente chama de epigenética. Vou explicar de uma maneira bem simples para vocês entenderem. Tá. Todos os dias, nossas células sofrem uma replicação. Então, a pele que recobre o seu corpo agora, há um ano atrás não era essa pele. Você está com uma pele nova já. As células de hoje não são mais, é uma outra pele. Tá? Isso acontece a nível externo, como a pele que eu falei, como também a nível interno, como células do fígado, do pâncreas, etc. Para a gente fazer replicação celular, a gente precisa da fita de DNA. Então, eu preciso replicar uma célula funcional que seja igual a outra célula. Eu vou precisar do meu DNA para isso. Quando a gente tem um estado de doença crônica não transmissível, degenerativa e não transmissível, a gente modifica quais são os genes que serão ressaltados, ou seja, acordados e adormecidos na replicação celular. Então, todos os neurônios, vamos para o comportamento, todos os neurônios que estão sendo criados agora no cérebro de vocês, eles estão sendo criados através também de uma configuração que leve em conta o ambiente. Então, se eu tenho uma geração nova de neurônios, aonde eu tenho um ambiente que desfavorece qualquer tipo de desenvolvimento, seja um desenvolvimento físico, intelectual, cultural, etc., eu vou emburrecendo o processo, eu vou emburrecendo a célula. Então, isso é epigenética. Quando a pessoa está obesa, ela tem um problema epigenético.
ela vai ter maior chances, por exemplo, de fazer uma replicação celular deficiente. E aí isso também explica boa parte, por exemplo, do aumento dos índices de câncer, que o câncer nada mais é que uma mutação dentro do corpo. Então até isso, se a gente parar para analisar, é uma coisa muito complicada. Gente, Você muda até imagina, você tá mudando o comportamento do cara através de replicação celular, a nível fisiológico. Porque tem coisa que não tá funcionando e as replicações celulares que estão acontecendo lá não são tão boas quanto antes. Então é um assunto muito complicado. É por isso que eu acredito que hoje nós não temos uma visão clara que tem cura. Eu acredito que hoje talvez não tem problema falar que a obesidade não tem cura. Quem vai se salvar da obesidade? O indivíduo. É o único capaz de se salvar da obesidade. Ninguém é capaz. O sistema, o governo, a medicina pode até trazer o auxílio, mas é o indivíduo. É o indivíduo único capaz de se salvar da própria doença. E você levantou a bola aí, tanto faz se é pobre, se é rico, porque tem toda uma questão de mentalidade, né? Cara, é sobre isso que você queria iria complementar? Tem uma outra questão, cara. Vamos falar de grana. Vamos fazer uma pergunta pra vocês, então. Vamos fazer um experimento aqui? Manda aqui. Então manda. vai. Eu gosto. Falem pra mim, quem engorda mais, o rico ou o pobre? Quem engorda mais? poxa, não fala assim. Pô, não sei, Não pobre? sei. Pobre? Não, sei lá. rico. Eu acho que quem sai mais. Quem engorda mais, o pobre ou o rico? O A rico. sua resposta vai ser rico. quem come errado, né? Você acredita sai que é o mais. rico? Eu Que acredito que é o guarda pobre. mais o quê? Dinheiro? Não, quem engorda Quem mais. engorda Ah, mais? entendi que guarda Não. mais. Não. Quem engorda mais? Quem o pobre ou o Ah, rico? o pobre. Eu acho que é o pobre. então, porque ele vai na praticidade, né? Tipo, lanche, pizza, essas Tá. coisas, não? Existem alguns fatores que dão indício que a classe mais baixa tem maior ganho de peso. Só que, veja bem, quem tem maior facilidade de mudar de vida, o pobre ou o rico? Facilidade? Facilidade de mudar de vida, mudar de comportamento. Mudar de O comportamento? pobre, eu acho. Ah, não sei, ficou Não aberta a sei. pergunta. Quem consegue emagrecer, então? O pobre ou o rico? Com mais facilidade. Pobre. Eu acho que com mais facilidade? É. Não sei, Vocês me gente. respondem. Eu vou pra mim falar é por vocês mim. vocês responderam, tá certo. Eu vou falar por mim, eu os falaria pobres pobre. estão ganhando mais peso que os ricos. Isso é Certo. estatístico. O Agora, emagrecimento, quem consegue emagrecer mais? considerando, o considerando pobre todo mundo ou o rico? gordo. Todo mundo acima do se peso. for- eu acho que vai depender de Eu acho que o pessoa. rico é mais Eu, por fácil. exemplo, Não. eu o vim de pobre uma emagrece família mais. pobre. É. Todos os estudos que a gente vê, que vê classe social em intervenções e fazem um cross com o status social, o pobre. Porque o rico tem acessibilidade a tudo, cara. O rico que está acima do peso hoje, ele vai buscar qualquer tipo de recurso que deixe ele mais distante da responsabilidade do emagrecimento. É isso que vai acontecer. Ele vai buscar o melhor médico, ele vai buscar os melhores suplementos, ele vai buscar o melhor nutricionista, o melhor personal trainer. Ele vai transferir a responsabilidade da mudança de vida Para outras pessoas. para outras pessoas. Saquei, O pobre não entendi. tem isso, cara. Ah, e tem um detalhe também. Eu, por exemplo, eu vim de uma família bem simples. E eu acho que o meu processo de ir pros palcos, de emagrecer, foi porque eu nunca provei coisa cara. Então, pra mim, assim, era arroz, feijão, frango Era o e básico. ovo. Então, tipo Delícia. assim, pra mim é o básico. Hoje a minha ajudante em casa fala pra mim, ô, dona Paula, você não vai comprar outra coisa diferente? Eu falo, minha filha, mas é isso aí que é comida de verdade? É que a natureza é Né? tão perfeita que o ovo Não, então, um dos eu maiores, vim de, né? então para mim, eu nutrientes, nunca tive experiência com coisas muito chiques, muito, né? Hoje, graças a Deus, tenho mais acesso, mas eu, quando era pequena, não tinha. Então, quando eu mudei de estilo de vida, para mim foi muito mais fácil, porque quando eu era criança, tem condição de comprar uma bolacha, eu tinha. Eu não sinto vontade de comer essas coisas, porque eu não cresci dessa forma. Eu não tinha condição para comprar, entendeu? Então para mim mas foi hoje é fácil. mentalidade. Para mim foi mentalidade. fácil. Né? Então, na minha experiência, eu falaria que para mim foi fácil a minha mudança de vida, porque eu nunca tive vontade. E quando eu mudei para os Estados Unidos, eu tive acesso a essas coisas, e eu comia quase todos os dias no começo, eu falava, nossa, como que as pessoas conseguem se sentir assim todos os dias? Porque eu me sentia cansada, eu tinha louco. preguiça, não tinha vontade de Sim. fazer nada. Comer errado deixa a Quando gente você mal, come né? fora alguma coisa, porque você tem um estilo de vida saudável, né? Não é assim, tô regrado, você se Sim. permite às vezes. Eu diria que você é uma pessoa que tem equilíbrio. Sim. Então, quando você se muito over permite, você não se sente mais Me sinto cansada, muito. mas você vê mais espinha, você Sim. fica mais, você Começa- sente os efeitos. O corpo sente, né? E começa
pessoal tá mandando umas perguntinhas. Não, aqui. tem só vou ler aqui, ó, Por que favor. a Maine. Maine perguntou assim, ela falou assim, ó, queria ver essa pesquisa, não acho que as células, na realidade, não é a questão células, é questão de ambiente, comportamento e acesso. Então, o que acontece hoje? Cara, se a gente for falar de nutrição de qualidade, o pobre não tem nutrição de qualidade, certo? O cara tá com fome, ele vai comer aquilo que é barato, que ele consegue comer em grande quantidade, e que geralmente o que é barato e dá para comer em grande quantidade é ultraprocessado, processado, e tem uma densidade energética, ou seja, uma quantidade de caloria por quantidade de alimento gigantesca. Passatempo, bolacha passatempo. Doritos. É isso. Cara, passa ali em qualquer supermercado de bairro e dá uma olhada no carrinho de uma pessoa que tem um pouco menos de condição financeira. Aí depois você vai lá no Sam's Club e vai lá ver o carrinho da galera. Mas- Ali vai ter o quê? Ali no Sam's Club? Chocolate Lindt. Você vai ter 4, 5 garrafas de vinho que custam cada uma R$ 200. Esse tipo. Então, dos dois lados a gente tem uma quantidade de hábitos ruins sendo somadas. Só que o pobre tem uma desvantagem, que é a parte do acesso. Então ele vai ganhar mais peso e a solução dele vai demorar mais para vir. Só que quando vem a solução, essa pessoa, por entender, se a gente pegar o mesmo grupo populacional e entender que parte da responsabilidade ela não vai conseguir transferir para outra pessoa, ela tem uma mudança de comportamento melhor. Qual que é o desafio do pobre? Adquirir consciência. O rico tem. Entendeu? Adquirir a consciência da mudança. E outra coisa, vai lá conversar com uma doméstica de periferia que pega 2 horas de transporte para trabalhar na casa de alguém e pergunta se ela consegue treinar e fazer dieta e depois chegar em casa e ainda ter que cuidar de 3 filhos com o marido que é servente que tá voltando de casa às 10 horas da noite por causa da obra. Sem chance. Não vai. Você entende? Então não é uma questão... Mas isso também não é uma limitação, não, né? não é uma limitação Vamos dentro... lá. Não é uma Mas é uma limitação dentro realidade, da né? nossa bolha. É uma limitação dentro da bolha dela. Ah, É tá. dentro da bolha dela. Porque se a pessoa pega 2 horas de transporte para chegar até uma casa, fazer a limpeza da casa, sai 6 horas da tarde da casa, pega mais 2 horas de transporte, ela tem 3, 4 filhos, porque pobre faz mais filho que rico, tá? Rico tem outra diversão. Rico não transa, né? Pobre transa. A diversão do rico é outra, né? Pobre consegue transar mais, aí faz mais filhos. Faz mais Isso é filho, verdade, cara. consequentemente. Não dá pra tampar o saco a peneira, é o que Você acontece. transa? Claro, né? Ah, mas sim. Claro. Por isso, ele tem um filho só. Mas foi uma decisão do casamento, isso foi um negócio, a gente pode até conversar depois. Foi negócio. Ela não queria nenhum, eu queria 2, ficamos em um, entendeu? Certo aí, ó. Um Aí, equilíbrio. aí ela chega, a doméstica chega na casa dela depois do trabalho, tem 3 filhos que ficaram o dia todo na creche. Aí ela precisa lavar, ela tem a casa dela, são 3 filhos. São 3 camisetas por dia, 3 bermudas, tem que lavar. Tem o marido chegando em casa 10 horas da noite, porque também pegou 2 horas de transporte, ficou na obra, fez hora extra e tal. Cara, uma outra realidade. É uma outra realidade. Se você falar pra essa pessoa que ela não tem força de vontade, não é isso. Você acha que ela queria estar naquela bolha? Agora em relação à parte do rico. Qual que é a questão? Cara, eu vou colocar na sua conta R$100 mil todo mês. Beleza? Certo. Você tem acesso a tudo, cara. Lógico que você não vai comprar um iate, vai andar de Ferrari. Você não vai conseguir com 100 mil, você não consegue fazer isso. Mas você vai ter acesso a tudo, cara. Você acha que você vai passar vontade? Você vai ter acesso aos melhores restaurantes. Você vai ter acesso a qualquer tipo de alimento e tal. Você vai mudar o seu ambiente social. Daqui a pouco você tá na casa do seu brother, vocês estão abrindo um barca velha de R$4 mil que o cara trouxe da última viagem dele. Entendeu? E aí você começa a experimentar, porra, é um barca velha, que é um vinho super caro. Aí você sai do DVKT na Angélica Zapata e você começa a tomar barca velha. Aí daqui a pouco você tá na casa do outro cara ali, o cara trouxe pra você um queijo que ele trouxe lá da Suíça. Falei assim, porra, legal. Aí você tá comendo entendeu? Como é que é? Por mais que seja um puta de uma qualidade, cara, é isso que acontece. Mas em grande quantidade vai ter o mesmo. Vai ter, cara. Não, álcool, velho. Álcool, esquece. Ah, Álcool? meia taça de vinho faz bem pra saúde. Cara, 1/3 de taça de vinho, olha lá. 1/3? É, por conta dos flavonoides, né? E sobre isso, me Pessoal. perguntaram um pouquinho sobre E o álcool. resveratrol também. É isso. O álcool atrapalha na dieta, no treino? Muito, muito. Pior que cigarro. Muito pior que cigarro. Pior que cigarro. Pra dieta e treino, muito pior.
muito pior. Porque assim, ó, E os anabolizantes? o anabolizante... Vamos trazer esse Não, assunto também aqui hoje? Os anabolizantes, Vamos trazer. eles são o fermento do jogo, né? É o que vai deixar tudo mais divertido. Mas assim, não é querendo romantizar, porque se você não tem condição de fazer tudo o que deve ser feito para utilizar, não faça. Tá? O preço é muito caro. Né? Aí você me perguntou sobre álcool. Né? A gente falou de várias coisas aqui, só revisando pra galera entender. Pra acompanhar junto, É. na mesma Sim. página. Aeróbio em jejum não emagrece mais, mas tem um efeito na resistência à insulina que é positivo para retirar gorduras dos lugares difíceis, desde que seja associado a déficit calórico. O que emagrece é déficit calórico. Tá. Ou seja, o que emagrece é comer menos daquilo que você gasta. Só que você precisa organizar a dieta porque você precisa sustentar. Né? Acho que todo mundo que conhece alguém que se fala de dieta corre, porque não consegue fazer. Sim. Se a pessoa não consegue fazer, fez errado. Porque não é para ser difícil. É que as pessoas não conseguem fazer e geralmente não entendem como que organiza isso. Porque, cara, se você tiver uma dieta bem estruturada, você faz numa boa, velho. Oi, gente. Mas é a questão do comportamento. Comportamento, você me pegou nessa aí. Mas aí, beleza. Você Exatamente. falou do álcool, eu falei do tabaco, né? Cigarro. Qual que é o problema do cigarro em absoluto? Cara, sistema respiratório, cardiovascular, beleza, longuíssimo prazo. É isso que vai acontecer. Então, vai diminuir sua performance no aeróbio e tal, mas o próprio exercício aeróbio elimina parte dos danos do tabagismo. O álcool, ele tem um efeito, mais assim, avassalador no corpo, principalmente quando utilizado de maneira contínua. Vocês querem ter uma noção melhor do que eu tô falando pra vocês? Sim. Tem alcoólicos anônimos, não tem? Tem tabagismo anônimo? Não. Já pararam pra raciocinar por quê? Não. Por que tem alcoólicos anônimos e não tem, tipo, quero parar de fumar anônimos? Alguma coisa Sei, anônima? não, nunca parei pra pensar Nunca nisso. parou pra pensar nisso? Não. Porque o dano causado pro indivíduo e pra sociedade de um cara que utiliza álcool em excesso é violentamente maior de um cara que fuma. Tanto pra ele quanto pra sociedade. Nossa, vamos lançar essa daí. Vamos lançar um tabagistas anônimos. Gente, Vocês nunca pararam pra pensar nisso, né? Não. Desculpa, Não. gente. Mas coisa que você para pra pensar, cara. Ah, Poxa, essa cabeça pensa, né? Não, faz todo sentido, né, cara? é, O álcool aí, tem potencial. o álcool, ele é inflamatório. Qualquer substância, ele é inflamatório. Ele é uma das únicas substâncias, assim, que a gente consome diariamente ou semanalmente. Quem consome, né? Eu já vai dar 2 anos que eu tô sem álcool. Isso é aqueles alcoólicos que- anônimos. Faz 2 anos que eu tô sem Que eu tô álcool. E sem você, álcool, e Gabi? Gabi foi na festa sábado, gente. Ela bebeu. Eu não bebi, querida. Fiquei só no energético zero. Não precisa falar que não é Energético bom, zero. porque Não eu sei. bebi. É igual a Não bola. bebi, não bebi. Não, mas é Zero. menos pior, né? É menos pior? É menos pior, né? Mas, ó, eu tenho Não uma é bom. pergunta. Mas só Ah, pra tá. A concluir. gente não O tem álcool é nem inflamatório, ele diminui todas as vias de sinalização que podem propiciar um bom raciocínio, uma boa Sim. cognição, um bom metabolismo, e ele vai agir em basicamente tudo. Fígado, intestino. Quantas pessoas vocês conhecem que depois bebem muito no outro dia têm diarreia? Eu fico mal. Geralmente, essa desbiose que acontece, ela demora até 2 meses pra voltar. 2 meses? 2 meses, Por cara. causa de uma ressaca? Por causa de uma Poxa. ressaca. Caraca, Nossa. Pra você rapaziada, comprar, porque você- rapaziada, tomando um é uísque complicado, vencido aí, cara. ó. Falsificado, tem muito, né? É complicado. Não, álcool é foda, cara. Acaba com as bactérias do intestino. Pro Intestino é pessoal segundo que cérebro. bebe todas e no outro dia quer fazer aeróbica em jejum, Esquece, não tem solução. Começa cortando o álcool já. É verdade, porque muita gente faz isso, né? eu já No fiz imedi- isso. Você já fez, amiga? Não, às vezes Tamo eu aqui saía, sem bebia um pouquinho. julgamentos, tá? Às vezes quando bebe um pouquinho, no outro dia eu falava, vou ficar em jejum até 2 horas da tarde, fazia o aeróbico. Mas não é a mesma coisa, né? Não. O corpo não Você responde. percebeu que seu intestino mudou também? Aham, Muda, muda. muda. Muda bastante. Voltando faço nos mais isso. anabólicos, porque eu vim Vamos aqui. entrar no assunto, vai. Eu vim aqui para trazer isso, entendeu? No Brasil, eu sei que o uso aqui é descontrolado. E o acesso é muito fácil. As pessoas falam assim, nos Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos não é tão fácil o acesso a essas coisas, não. Aí você tem que conhecer uma pessoa da pessoa da pessoa. E é fácil o acesso pela internet nos Estados Unidos. Porém, entretanto, se tu é descoberto, meu filho. Aí ferrou. E aí eu acho que no Brasil as pessoas acham que essa é a cereja do bolo. Usar anabólico é você... A maioria das pessoas que vem fazer uma consulta fala assim pra mim, você monta um ciclo pra mim, né? Um ciclo? Porque esse que é o nome, né? O ciclo. Qual é a sua opinião sobre o anabólico? Eu posso tomar anabolizante?
Ah lá, já tá querendo Cara, um ali. Vamos sair do emagrecimento e vamos falar sobre anabolizante? Vamos. Então, assim, existem anabolizantes que são, têm efeito lipolítico. Quais são? Do grupo 17 alfa-quilato. Então oxandrolona, estanozolol. Esses aí, Gabi... Não, e hoje Fala. no Brasil. Deixa eu anotar, estanozolol. E hoje no Brasil, a Nossa, tô morrendo. oxandrolona, você vai até numa farmácia para comprar. Lógico, você tem que ter receita, mas você faz. Essa nova lei que saiu, porque esse chip da beleza nada mais era do que um hormônio É gestrinona, É, né? Hormônio. colocado para ir liberando devagarzinho e Isso. tal. Mas esse chip da beleza que todo mundo falava, né? O problema é que quando você coloca um implante, você não consegue retirar, entendeu? E Você outra, tem que fazer uma cirurgia invasiva para tirar o implante. né? Dependendo Os da efeitos, resposta né? então, Às vezes uma assim, pessoa que usa não treina. Mas o que aconteceu é que foram péssimos médicos utilizando desse recurso em indivíduos que não mudaram o comportamento. E tem outra coisa aqui, tá? Tem gente que fica bravo, né? Vamos dizer, vamos colocar real. Você imagina que eu sou médico endocrinologista, aí o cara é médico de esporte. O cara é tão estudado quanto o endocrinologista. O médico de esporte hoje, o cara é tão estudado quanto, ou mais do que o endócrino. O endócrino tá voltado para o quê? Doença, tratamento de alguns casos clínicos específicos, entre eles hipotireoidismo, menopausa, existem vários, andropausa, existem vários, tá? Dei um exemplo de alguns, mas existem vários. O médico do esporte, ele tá focado em quê? Desempenho, otimização da parte fisiológica do cara, que já tem condições ali pra gente ir à frente, e ele também passou e também vê essa parte de doenças. Aí você imagina que eu sou endocrinologista, o meu consultório tá cheio de horas vagas, só que o do médico do esporte tá lotado. Ou Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Ok. Então, existe isso, cara. Não tô Política falando em todo que lugar. mas existe política, tá? Agora, que é correto a gente olhar para essa questão dos anabolizantes com cautela, com certeza. Mas você é contra, você é a favor. Então, o que eu sou a favor? Eu sou a favor do uso através do acompanhamento adequado. Eu sou contra o uso de quem não tem condição de fazer esse acompanhamento. Cara, a gente tá no dia 29 Isso. de maio, certo? Certo. Eu já fiz 5 check-ups só esse ano. 5 check-ups? 5 check-ups. Eu tô usando uma dura por semana. É um cruise, basicamente. Dura? Dura textão? Durateston. É um cruise, basicamente. Se você olhar você fala isso pra qualquer bodybuilder, fisiculturista, os caras dão risada na sua cara. Você tá usando uma dura. Por quê? Porque eu tô vendo a responsividade do corpo diante da dose e resposta. Então eu não vou subir a dose a qualquer custo. Vou montar Entendeu? um corte bacana agora, hein, Modo? Sobre a dura, porque a galera aí na região tá tomando dura irresponsavelmente Então, pra atividade sexual. Mas é isso que eu tô falando. No Brasil, o acesso é muito fácil e todo mundo usa. E eu tenho pessoas que falam, gostaria de fazer uma consulta com você. Daí a minha secretária manda o questionário, daí a pessoa fala, não, eu só queria que ela montasse um ciclo pra mim. E não é assim as Não, coisas, não é. né? Mas assim, eu sou a favor da liberdade, velho. Ó, É isso que eu sou a favor. o Iago cara. falou uma coisa aqui. Conheço muitas pessoas que não conseguem parar de usar pela questão de depressão. O Iago Além de- Zucchi era aluno nosso. Além de pessoas que pararam de usar e aconteceu esse fato pela mesma coisa, com o chip da beleza. Porque quando você tá usando assim, ó. anabólico, quais são os efeitos? Você fica com Sim. energia, você fica feliz. Ó, então vamos lá. Vamos explicar uma coisa aqui sobre anabolizante. Eu falei do grupo 17 alfa A, Isso. falei do oxandrolona e do estanozolol, que tem um efeito lipolítico muito grande. Beleza? Tem outros? Tem outros. A tembolona, a boldenona, talvez a boldenona nem tanto, mas o GH também tem efeito lipolítico, etc. Esteroide emagrece? É muito difícil a gente falar que emagrece porque, cara, emagrecimento é uma mudança geral de comportamento que causa, em todos os sentidos, um déficit calórico. Aí, beleza. Eu vou fazer um ciclo. Quanto tempo esse ciclo vai durar? Qual a dose? Qual vai ser a forma de pausa desse ciclo? Então, vou responder a questão do Iago aqui. Por que a maioria dos caras que param de tomar tem depressão? Porque você está com o eixo suprimido. Seu corpo não produz mais testosterona quando você para. Por exemplo, eu tenho o eixo suprimido.
eu tô usando, eu tô colocando de fora pra dentro. Você acha que meu corpo vai falar assim, não, já tá colocando de fora pra dentro. Beleza? Qual que é o problema? O problema é que é o seguinte, quando você usa qualquer tipo de testosterona, você tem que ver qual que é o éster que tá lá dentro. Então tem dipionato, cipionato, decanoato, tem enantato, tem vários. E existem meia-vidas ali. Ou seja, a gente tem na Dura um blend de 4 ésteres. Então eu tenho uma meia-vida mais curta, um com meia-vida mais longa e o outro com meia-vida mais longa e assim por diante. Quando você for interromper o uso, você precisa passar de ésteres longos para ésteres curtos, ou seja, meia-vidas mais curtas. Então aquela droga vai ficar no seu corpo ali 5 dias, 6 dias, 7 dias. Depois disso você vai fazer um desmame. E associado ao desmame, você vai recuperando o eixo através de fármacos. A gente tem várias tecnologias para isso. O que os caras fazem? Vou parar de usar, vou fazer TPC. Tá errado. O que é o TPC? TPC é terapia pós-ciclo. Tá errado. É assim que os caras fazem. Qual que é o jeito correto de parar de usar esteroide? Eu tô usando uma quantidade e uma dose. Qual é a minha vida dessa droga que você tá usando? É tanto. Beleza. A gente vai passar dessa meia-vida mais longa para ésteres de meia-vida mais curto e vamos começar o desmame. E vamos identificar quais são os níveis de testosterona funcional, testosterona total, frações, etc., no seu sangue. E aí a gente vai começar o tratamento pós-ciclos junto com esse desmame até o ponto de você tirar completamente a droga, o de éster curto, e jogar o TPC ali. E aí você vai vir com fármacos para melhorar, por exemplo, a questão comportamental do cara, libido, ereção, qualidade dessa ereção, produção interna de testosterona, função testicular, hipófise. Os caras não fazem isso, cara. Entendi. Não é de uma hora pra outra, Os caras né? não fazem isso. Até com remédio, vários remédios, principalmente antidepressivo, né? Uma pessoa não para do nada. A gente não para do nada fazer as coisas. Assim como a gente não começa as coisas do nada. Né? Eu mesmo, quando eu voltei a treinar, eu nunca treinei da maneira que eu tô treinando agora. E natural. Tá, gente? Por enquanto. Até quando? Não sei. Tô brincando. Eu nunca treinei da maneira que eu tô treinando agora, mas a gente foi ganhando condicionamento. Ninguém começou chegando na academia pegando 50 mil peso, né? Eu acho que é o maior problema das pessoas aqui. As pessoas procuram uma pílula mágica e ninguém quer pagar os processos, porque o seu corpo precisa ganhar esse condicionamento, precisa passar pelos processos, começar devagar. Assim como você não para nada do nada, você também não começa nada do nada, né? Sim, exato. Ô, gente, como que chama o... Acho que são 3 tipos, é octomorfo, como que é? Endomorfo, ectomorfo, mesomorfo. Mas você quer real? Aham. Cara, Pode falar. não sei até que ponto isso importa. Porque, por exemplo, quais são as características? Eu, por exemplo, que sou magro, Então, cara, é assim, ó, só para deixar claro pra você. por favor. Vamos voltar um pouquinho. Quantos estímulos você deu pro seu corpo pra ele construir músculos até hoje? Nenhum. Quer Você dizer, entendeu? eu jogo bola, isso não deve crescer músculo, pelo contrário. Você entendeu? O aeróbico. Cara, fala um atleta aí que você acompanha algum fisiculturista? Não, só a Paula. Não, pega moral, hein? Privilegiada! Agora ganhamos a Bem, noite. galera. O Pix bem é bom. Então, cara, se você pegar hoje, existem vários, né? E tá muito na mídia. E você pegar muitos. O Muzi, que eu vejo no podcast O Muzi não é um também, fisiculturista, né? Ele é um Ele é médico. Já foi, já? Não. Mas ele Não. É que ele vende toda entusiasta. uma imagem. Ele cuida de ele já Entusiasta, cuidou. Ele é um entusiasta, cara. No ele é um começo entusiasta. ele cuidava muito de atleta. Ele já cuidou de 2 amigas minhas. Saquei. Só que assim, ó, você entende que, porra, eu tenho um amigo meu, cara, o Bruno, que ele sempre foi magro. E aí ele começou a treinar. Cara, ele ganhou massa magra mais rápido do que eu. E eu tinha sobrepeso quando eu era pré-adolescente, cara. Sério? Você entende? Então assim, eu posso ter um cara que é ectomorfo, super responsivo à hipertrofia, assim como eu posso ter um cara que é mesomorfo, hiporresponsivo à hipertrofia. Então o biotipo, ele não vai fazer de fato, ele não determina, cara, o futuro. Entende? E nesse sentido. Sim. O que ele determina? Linha, silhueta, se é um cara mais slim, mais flat. Mas, cara, dá pra colocar massa muscular pra você de boa, se você for responsivo. Nossa, Fê, pariu, vamos agora Entendeu? pensar isso aí. O que acontece? Para cara? de iludir as pessoas. Comportamento. Tem que ter Ah, comportamento, tem sim. que ter dedicação. Tem a questão daquilo que você falou antes.
da... Quem pode usar, né? Ah, Né, tá. quem pode- eu posso usar? Eu posso usar, né? Cara, vamos imaginar o seguinte, aonde que onde que os hormônios vão agir? Eles têm, basicamente, os derivados de testosterona, eles são androgênicos e anabólicos, né? Então a gente tem ali, quando mudamos uma cadeia de carbono, só para as pessoas entenderem, né? Então aquilo é um composto de cadeias de carbono que juntos formam o hormônio, o esteroide anabólico androgênico, né? Como eles têm efeito anabólico e androgênico, você precisa ter receptores para receber isso. Se você, nesse shape, começar a tomar, você não tem receptor. O que, que vai acontecer? Você vai ter todos os colaterais supervalorizados. E os seus benefícios vão lá embaixo. Caramba, velho. Porque você não tem uma construção de massa magra suficiente para aumentar a quantidade de receptores para receber o uso. Então, de repente, até o contrário, impotência sexual. Não, pode trazer um monte de coisa. Ah, no começo poderia até problema. te dar uns benefícios, você vê uma musculinho assim e tal, mas não ia ser, não Você ia vai ser ficar um cheio de trabalho. espinha, Porque a rapaziada vai do cair seu futebol, cabelo, Não entendeu? ia ser Pode um dar uma trabalho bom, não ia ginecomastia ser um em você. trabalho bem feito. Sim, não, imagino. Porque assim, o pessoal do futebol fala muito sobre a dura, né? A Pra... Como é que chama, meu Deus? Uma performance sexual. Performance sexual, sim. Rapaziada, tem um colega meu aí que toma, tipo, e fala que dura 30 dias e tal, e que o cara Tá. voa. A gente tem dentro da Dura um éster que tem a meia-vida ali de 10, 12 dias. Que é o éster mais longo, tá? Então, como é meia-vida, ela vai ficar até... Então, se é metade, eu tenho mais metade para usar, né? Então, pode chegar, dependendo da responsividade da pessoa de absorção e de uso ali, até 22 dias. Mas 20 não é dias, recomendado 30. chegar e tomar assim, eu imagino. Cara, se o cara tá tomando pra ter performance sexual, velho... Porra, velho. Você entendeu? O cara tá com uma autoestima E não foi bem só um não, viu? fodida, velho. Aí Você teria que entendeu? fazer um Alguns exame caras- pra ver como é que tá a Mas testosterona dessa pessoa. Cara, você imagina passar pela sua cabeça tomar dura por performance sexual. Uhum. Cara, por que uma pessoa pensaria nisso? Por quê, Porque gente? Dá ela um corte aqui, tem dá um close É um aqui. performance desesperado. sexual, Não, né? mas é real. E tipo assim, É um desesperado. não foi só uma ou duas pessoas. Cara, tem um monte de problema com isso. Pode dar... O cara que busca performance sexual, de repente o cara pode ter ejaculação precoce. E aí? Uhum. Mas pelo Na menos terceira... ele vai tá transando, Não, beleza, né? mas na terceira Coitado. bombada ele deixa a mulher triste. Ah, Acabou? É coitado. isso? Ai, Acabou pera. As pedaladas Eu te caiu. entendo. Acabou, velho. Você entende, Paulo? Não, eu tô brincando. Eu tô, né, Duas sanfonadas, coitado. acabou o forró. Não, é que assim, gente. Eu poderia ficar a noite inteira Cara, falando piada. completamente a inconsequente. pessoa quer tomar o Dorflex, mas não quer ver a causa do causa. problema. Sim, É aquilo não. que eu falei lá no começo.